Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 26 de junho. Então é com muita alegria que convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, para que possamos assim renovar a nossa fé, possamos assim nos aproximarmos de Deus, termos esse diálogo com o Senhor através da sua palavra. Hoje refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e as não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, querido povo de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. Então perceba que a palavra de Deus desta quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, vai nos colocar na perspectiva da prática do Evangelho. Não são os que anunciam nas praças sua fé, que vão herdar o reino dos céus, e sim os que vivem aquilo que prega, aquilo que anuncia. O anúncio é importante, mas quando não acompanha, não caminha junto com a vida, isso é, quando não se vive, está fadado ao fracasso e não tem nenhum efeito. O grande pedido de Jesus é que nós vivamos sempre e a cada dia à luz dos seus ensinamentos. Caros irmãos, queridas irmãs, viver o que se prega, eis uma grande novidade trazida e pregada por Jesus. Eis o motivo, nas últimas palavras do Evangelho contida da autoridade de Jesus. Ele fala com autoridade porque suas palavras são expressão de sua vida. O grande perigo que a religião, sobretudo hoje, corre é o discurso deslocado da prática, isso é, da prática da vida. Um discurso estereotipado, sem conteúdo de vida, à margem dela, inclusive. Então veja que o perigo de que todos nós corremos. Contra ele, um antídoto sempre certo e eficaz é a palavra de Deus, a leitura desta palavra e a prática da vida de Jesus. É pôr na nossa vida o que aprendemos de Jesus e de sua palavra. E que Ele nos ajude, caros irmãos, queridos irmãos, com a prática deste bom propósito, de colocarmos em prática a sua palavra. Amados irmãos, queridas irmãs, para que possamos entrar no reino dos céus, precisamos estar firmes no seguimento da vontade de Deus, que se nos apresenta por meio de sua palavra. Então a nossa entrada no reino do céu não acontece em vista de palavras pronunciadas, orações recitadas e pregações bem elaboradas. Não nos adianta nada clamar e chamar Senhor, Senhor, e não pôr em prática a sua vontade para a nossa vida. Então veja que as nossas ações têm mais eficácia, do que as nossas palavras. Portanto, se não praticarmos o que dissemos, tudo será igual a nada. Praticar o mal é agir contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes, seguindo nossos próprios pensamentos maus,
negamos a sua vontade e fazemos apenas o que nos agrada. Por isso, Jesus nos mostra no Evangelho que ouvir a palavra e praticá-la é como construir a casa na rocha. A casa construída sobre a rocha é a vida do homem que caminha à luz da palavra de Deus, seguindo seus ensinamentos para enfrentar os desafios do dia a dia. A rocha é Deus. A rocha é o seu amor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a rocha é a vontade de Deus. A rocha é a palavra de Deus. Dessa forma, percebemos que todo aquele que se ajusta à vontade de Deus tem uma vida firme e, apesar das tempestades e dos terremotos e os ventos, não abala. Então, as dificuldades da nossa vida são momentos propícios para perceber se estamos ou não firmes sobre esta rocha. Quando passamos pelas dificuldades, mas não perdemos o rumo, é sinal de que estamos fundados e protegidos sobre a guarda de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, como você está construindo a casa de sua vida, na rocha ou na areia? Neste momento, como está a sua casa, a sua família? Você está firme na palavra de Deus ou está seguindo os conselhos dos homens que lhe perturbam o espírito? Você tem sentido firmeza nas horas das dificuldades? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que possamos assim caminhar com sinceridade para a comunhão com Ele, sobretudo para o seu reino. Peçamos ao Pai que todos os nossos gestos e palavras estejam sempre alicerçados na sua vontade. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês sobre a sua família uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.